8. A carreira de David como comediante estava começando a decolar. Seu contrato no Windmill tinha sido prorrogado e a receptividade da plateia crescia na mesma proporção que sua confiança. Ele passara a contar com o trabalho de um bom agente que tinha visto seu número certa noite e achado que ele estava destinado a coisas maiores. A renda regular do Windmill levou a se mudar do seu quarto no Swiss Cottage para um apartamento de quarto e sala no Sorro, mais perto do teatro. Por outro lado, a mudança e o horário exigente no trabalho impossibilitaram a planejada viagem para visitar a mãe e Greta em Marshmont. Mas ele estava decidido a ir no fim de semana. Ao se levantar e se vestir, arrumando cuidadosamente a cama e guardando um par de meias e uma gravata que estavam espalhados, ele sentiu o coração bater um pouco mais depressa que o normal. Ele era esperado na BBC em Portland Place, a fim de gravar seu primeiro esquete para um programa de comédia que iria ao ar às sextas-feiras às 7 horas da noite, o horário nobre do rádio. O programa introduzia novos talentos, e David sabia que muitos grandes nomes o haviam usado como trampolim para a fama e a fortuna. Entrou na cozinha minúscula e pôs a chaleira no fogão. Ouviu o clique da caixa do correio e foi até o corredor da entrada buscar sua correspondência. De volta à cozinha, examinou o envelope surpreso. Não havia como confundir a letra de sua mãe, mas o carimbo do correio era de Stroud, não de Monmouth. Enquanto preparava o bule de chá, ele se sentou diante da pequena mesa e começou a ler. Lansdowne Street, número 72, Stroud, Gloucestershire. 7 de fevereiro de 1946. Meu querido David, sei que você já deve ter visto que não estou escrevendo de Marshmont, mas da casa da minha irmã Dorothy. Indo direto ao ponto, mudei-me da casa de hóspedes e estou temporariamente morando aqui até decidir o que fazer. Não vou incomodá-lo com os detalhes, mas basta dizer que concluí que é hora de seguir em frente, de recomeçar. Enfim, não se preocupe comigo, por favor. Estou bem e Dorothy me recebeu de maneira extremamente confortável. Com a morte de William no ano passado, ela fica perdida nesta casa enorme. E, ao que parece, fazemos companhia uma à outra. Talvez eu fique aqui, talvez não. O tempo dirá, mas não voltarei para Marshmont. Meu querido menino, tenho algumas novidades. Owen ficou bem caidinho por sua amiga Greta. Posteriormente, propôs-lhe casamento e ela aceitou. Eu diria que tivemos certo entrevero por causa disso. De todo modo, espero que esta notícia não perturbe você de maneira muito profunda. Temo que os seus sentimentos por Greta sejam mais que os de um amigo. No entanto, depois de analisá-la de longe, tenho a convicção de que ela fez o melhor por si e pelo filho. Fomos convidados para o casamento e o seu convite segue anexado. Não vou comparecer. Espero realmente que encontre tempo para me visitar ou, quem sabe, eu pegue o trem e vá visitá-lo em Londres. Torço para que esteja tudo bem com você. Não deixe de escrever se tiver tempo. Todo o meu amor para você, mamãe. David releu a carta, balançando a cabeça, incrédulo. Greta se casando com Owen. Experimentou a sensação pouco familiar de lágrimas querendo aflorar dos olhos. Compreendeu o motivo, é claro. Owen podia dar a Greta tudo de que ela precisava, mas não era possível que ela tivesse se apaixonado por ele. Owen tinha idade suficiente para ser pai dela. David se criticou duramente por não ter deixado mais claros seus sentimentos. Se o tivesse feito, talvez fosse ele a conduzi-la ao altar. Agora era provável que a tivesse perdido para sempre.
E quanto à mãe sair de Marshmont, David não pôde deixar de se perguntar se teria sido por causa do casamento. Sabia quanto ela adorava sua vida lá e o que seria preciso para que se despedisse da mansão. A mãe não se entendia bem com Owen. O relacionamento deles era frio e distante, mas sempre atribuíra isso a um choque de personalidades. Consultou o relógio e serviu-se de mais uma xícara de chá. Enquanto a bebia, uma ideia lhe passou pela cabeça. Se Greta ia se casar com Owen e o tio ia assumir o bebê, isso significava que um dia o filho dela herdaria Marshmont? David supôs que sim. Surpreendentemente, esse fato teve muito pouca importância para ele. Desde pequeno, sempre soubera que seu futuro não era na residência da família. Pretendia adquirir qualquer bem material que ambicionasse com seus próprios esforços e talento. Mesmo assim, tinha plena consciência de quanto significava para a mãe que ele herdasse a propriedade. A ideia do filho de um pai norte-americano desconhecido reivindicar o que LJ julgava ser de David por direito seria intragável para ela. David deu um suspiro profundo. Uma ida a Marshmont nessas circunstâncias não parecia fazer muito sentido, de modo que ele resolveu que visitaria Gloucestershire nesse fim de semana, ou talvez se encontrasse com a mãe em Londres, em território mais neutro. Diabo! Exclamou ao perceber subitamente que só tinha 15 minutos para chegar a Portland Place. Vestiu sobretudo às pressas, enfiou a carta no bolso e saiu correndo, batendo a porta com força. Owen Jonathan Marshmont se casou com Greta Harriet Simpson 10 semanas depois da primeira vez que pôs os olhos nela no bosque. Num dia cinzento de março, eles trocaram votos matrimoniais na capela da propriedade perante uma pequena congregação. Greta não convidou ninguém. Tinha recebido de David uma carta muito gentil declinando o convite de casamento enviado por seu futuro marido, mas desejando-lhe tudo de bom no futuro. LJ também não esteve presente. Mudara-se da casa de hóspedes um mês antes, sem se despedir. Sentindo certa culpa por saber que devia ter sido o anúncio do noivado que precipitara a partida de LJ, Greta também não pôde evitar certa sensação de alívio. A presença e a desaprovação evidentes de LJ só serviriam para inquietá-la. Com a partida de LJ, Greta estava decidida a se esquecer do passado. O casamento significava um novo começo, uma chance de aguardar o futuro com grande expectativa. Postada no altar ao lado de Owen, ela rezou de todo o coração para que isso acontecesse. O vestido de noiva estilo império, feito de brocado, tinha sido deliberadamente talhado para ser longo e solto. Seria necessário um olhar muito aguçado para perceber o volume de seu ventre. E desse momento em diante, pensou ela ao ser conduzida por Owen para fora da igreja, a criança que ela esperava pertencia a ele. No almoço de casamento realizado no solar Marshmont, Greta observou os convidados tomando champanhe e conversando e se sentiu estranhamente distante das comemorações. Owen tinha convidado 3 oficiais de seu antigo regimento no exército, além do Dr. Evans, uns 2 primos distantes e 4 fazendeiros locais. O Sr. Glenn William, advogado de Owen, tinha sido o padrinho do noivo. Embora os convidados falassem muito gentilmente com Greta, era quase palpável a surpresa por Owen estar se casando depois de tanto tempo. E o mais instigante, casando com uma noiva tão jovem. Greta sabia que quando o bebê nascesse, em menos de 9 meses depois do casamento, todos meneariam a cabeça como se compreendessem. "Tá tudo bem, querida?" perguntou Owen, entregando-lhe uma taça de champanhe. "Sim, obrigada." "Ótimo."
Vou só dizer algumas palavras, agradecer aos convidados por comparecerem, esse tipo de coisa. É claro. Seu marido ficou em pé. Os convidados pararam de conversar e se voltaram para ele. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem se juntado a mim e a minha esposa nesta alegre ocasião. Alguns de vocês talvez tenham se surpreendido ao receber nosso convite, mas agora que conheceram Greta, certamente entenderam por que lhe propus casamento. Levei quase 6 décadas para subir ao altar e gostaria apenas de dizer quanto me sinto grato à minha nova esposa por ter aceitado minha proposta. Nem sei lhes dizer de quanta coragem precisei para fazer o pedido, brincou. Antes de encerrar, gostaria apenas de agradecer ao Morgan, meu labrador, por ter nos apresentado para começo de conversa. Ainda há vida nesse cão idoso, não é mesmo? Houve uma salva de palmas quando o Sr. Glenwilliam ergueu sua taça para o brinde. Aos noivos! Aos noivos! Greta bebeu um golinho do champanhe e sorriu para Owen, seu protetor e salvador. Os convidados se foram no fim da tarde e Greta e Owen se sentaram diante da lareira da sala de estar, bebendo o resto da champanhe. Bem, senhora Marshman, como é ser uma mulher casada? Exaustivo. É claro, querida. O dia deve ter sido desgastante para você. Por que não sobe um pouquinho? Mandarei Mary levar-lhe a ceia na cama. Owen percebeu prontamente a surpresa no rosto de Greta. Minha querida, em seu estado atual, acho que não seria justo eu esperar que você consumasse nossa união. Sugiro que, por enquanto, sejam mantidos os arranjos da hora de dormir. Quando estiver desimpedida, bem, voltaremos a pensar no assunto. Se é assim que deseja, Owen, retrucou ela com sono. Agora trate de subir. Greta se levantou e foi até ele. Curvou-se e lhe deu um beijo no rosto. Boa noite e obrigada pelo casamento encantador. Também foi um prazer para mim. Boa noite, Greta. Quando ela saiu da sala, Owen serviu uma dose de uísque e se sentou contemplando melancolicamente o fogo. Tudo em que conseguira pensar mais cedo, ao se postar no altar e pôr a aliança no dedo de Greta, era que deveria ser Laura Jane a seu lado, fazendo juramentos solenes por toda a eternidade. Desde que ela saíra de Marshmont, Owen sentia uma saudade terrível. Perguntou a si mesmo, não pela primeira vez, se casar com Greta tinha sido a decisão correta. Mas não havia volta, e Owen prometeu a si mesmo que nunca revelaria a Greta a verdade de seus sentimentos. Ela teria tudo de que necessitasse, menos o coração do marido. Enquanto os últimos vestígios de neve finalmente derretiam e abril trazia os primeiros perfumes frescos da primavera, Greta viu sua barriguinha, antes miúda, crescer. Passou a se sentir muito desconfortável e a ter dificuldade para dormir. Também notou que seus tornozelos inchavam e que ela ficava sem fôlego com muita rapidez. Percebendo seu incômodo, Owen insistiu em chamar o Dr. Evans. O médico a examinou com delicadeza, palpando-lhe o ventre e auscultando-a com um instrumento que parecia uma corneta acústica. Está tudo bem? Perguntou Greta ansiosa enquanto ele ia guardando os instrumentos em sua maleta. Ah, sim, perfeitamente bem. Mas espero que a senhora esteja preparada para uma trabalheira dupla dentro de uns 2 meses.
Creio que está esperando gêmeos, senhora Marshman. É por isso que tem sentido tanto desconforto. Acredito que o melhor será agir com muita calma de agora em diante. E, por ora, eu recomendaria repouso absoluto até controlarmos o edema em seus tornozelos. A senhora é muito miúda, senhora Marshman, e 2 bebês são muita coisa para seu corpo enfrentar. Fique de cama e descanse. Não há razão para esperarmos problema, já que os batimentos cardíacos dos bebês estão fortes e a senhora goza de boa saúde. Talvez seja melhor transferi-la para o centro de saúde rural nas últimas semanas de gestação. Mas analisaremos melhor o caso quando chegarmos mais perto da hora do parto. Vou descer e dar a boa notícia ao pai, acrescentou. Embora ele lhe desse um sorriso bondoso, Greta percebeu a sugestão de ironia em seus olhos. Darei uma passada para vê-la novamente dentro de alguns dias. Obrigada, doutor. Greta se recostou e deu um suspiro de alívio. Se em algum momento tinha havido alguma dúvida em sua mente quanto à sensatez do casamento com Owen, ela acabara de ser eliminada. Gêmeos! 2 bebês para alimentar, vestir e cuidar. Só Deus sabe o que aconteceria com os 3 se ela estivesse sozinha. Passados 10 minutos, houve uma batida à porta. Owen atravessou o quarto, sentou-se na cama e segurou as mãos dela. O médico me contou a novidade, querida. Agora você tem que se cuidar e repousar. Pedirei que Mary traga todas as refeições no quarto. Desculpe-me, Owen. Greta desviou o rosto. Por que está se desculpando? É só que você tem sido muito bom. E tenho certeza de que não esperava 2 crianças pequenas sob o seu teto. Ora, vamos. Você me fez a maior de todas as gentilezas ao se casar comigo. Gêmeos, não é? Eles vão animar esta velha casa. E agora temos o dobro de chances de ganhar um menino. Deu-lhe um beijo na face. Tenho que ir a Bergavene. Quer que eu leia alguma coisa para você mais tarde? Sim, se tiver tempo. Além disso, Owen, seria possível você me trazer uns moldes de tricô e umas lãs? Quero tentar tricotar umas roupas para os bebês. Mary disse que me ajudaria. Que ótima ideia! Pelo menos isso a manterá ocupada. Quando Owen saiu, Greta pensou no que ele tinha dito. Não era a primeira vez que dava indícios de como ficaria contente se a criança fosse um menino. Era o que todos os homens queriam, ela supôs. Por favor, meu Deus, murmurou. Permita que eu tenha um varão. Greta entrou em trabalho de parto no meio de uma madrugada, um mês antes da data prevista. Dr. Evans foi chamado, assim como a parteira local, Megan. O médico parecia ansioso para levá-la ao hospital, mas quando chegou, percebeu que ela não estava em condições de ser transferida. 5 horas depois, Greta deu à luz uma menina minúscula que pesava pouco mais de 2,250 kg. Passados mais 20 minutos, chegou um menino de 2 quilos. Exausta, Greta aninhou sua filhinha junto ao peito, vendo Dr. Evans dar tapinhas no minúsculo bumbum de seu filho. Vamos, vamos, murmurava ele, até que aquela coisinha miúda tossiu e soltou um grito agudo. Dr. Evans limpou o bebê, embrulhou numa manta e o entregou a Greta. Pronto, aqui estão, Sra. Marshman. 2 lindos bebês. Greta sentiu as lágrimas correrem pelas faces ao fitar os seres humanos perfeitamente bem formados que trouxera ao mundo. Sentiu-se inundar por um sentimento tão intenso de ternura que chegou a perder o fôlego. Eles estão bem? Estão ótimos, Sra. Marshman. Mas, depois que a senhora os aninhar um pouco,
Vou levar os dois para fazer uma verificação completa. O menino é muito pequeno e precisará de cuidados adicionais. Vou sugerir a seu marido que empregue uma enfermeira para ajudá-la durante as próximas semanas. Agora a senhora precisa descansar um pouco. Megan ficará para acompanhá-la e vai arrumá-la. Com relutância, Greta entregou o menino e depois a menina ao Dr. Evans. Não demore demais com eles, sim, pediu, e em seguida encostou-se nos travesseiros e trincou os dentes enquanto a parteira começava a suturá-la. Mais tarde, quando estava quase pegando no sono, experimentou uma sensação áspera no rosto. Abriu os olhos e viu Owen sorrindo. Ah, minha grande menina valente! Como você é esperta! Temos um filho lindo. E uma filha. É claro. Poderíamos chamar o menino de Jonathan ou Johnny para encurtar, em homenagem a mim e a meu pai? Pediu. Sim, é claro. E quanto à menina? Pensei em deixar você escolher. Francesca Rose, disse Greta baixinho. Jessica, para encurtar. O que for do seu agrado, querida. Como estão os bebês? Ótimos, ambos dormindo tranquilamente no berço. Posso vê-los? Agora não. Você precisa descansar. Ordens do médico. Está bem, mas que seja logo, por favor. Sim, é claro. Owen a beijou na testa e saiu do quarto. Greta não viu o filho nas 48 horas seguintes. Fraca demais para sair da cama, implorou a babá contratada por Owen que lhe trouxesse Johnny, mas ela se recusou, trazendo apenas Jessica. Ele está doente? Perguntou Greta, agitada. Não, ele só está com uma febrícula e o médico não quer que o tirem do lugar. Mas sou a mãe dele, tenho que vê-lo, ele precisa de mim. Greta desabou sob os travesseiros com um grito de frustração. Tudo a seu tempo, Sra. Marshman, disse a enfermeira em tom brusco. À noite, Greta conseguiu se sentar com um tronco ereto e se levantar da cama. Cambaleou pelo corredor até o quarto das crianças, onde encontrou Owen segurando no colo o filho que choramingava. Jessica dormia tranquila em seu berço. O que está fazendo fora da cama? Perguntou Owen com a testa franzida. Eu queria ver meu filho, ele está bem? A babá não quis me dizer nada, não me deixam nem mesmo lhe dar sua mamadeira. Greta estendeu as mãos para o bebê, mas Owen o embalou com ar protetor. Não, Greta, você está muito fraca. Pode deixá-lo cair. Ele teve uma ligeira febre, mas o médico disse que já passou. Minha querida, por que não volta para a cama? Você precisa descansar. Não, quero segurar Johnny. Greta estendeu os braços para o marido e quase arrancou o bebê de seu colo. Olhou para o filho. Tinha se esquecido de como era franzino e notou que suas bochechas miúdas estavam meio ruborizadas. Vou levá-lo para a cama comigo, declarou em tom firme. Ora, Sra. Marshman, não seja boba. O bebê está sendo bem cuidado e a senhora precisa recuperar as forças, disse a enfermeira, irrompendo o quarto adentro atrás dela. Mas eu... De repente, toda a combatividade se esvaiu de Greta. Ela deixou a enfermeira tirar Johnny de seus braços e devolvê-lo ao berço, enquanto Owen a levava de volta para o quarto, como se escoltasse uma criança pirracenta. Uma vez na cama, Greta desatou em soluços incontroláveis. Vou chamar a enfermeira para ver você, querida, disse Owen, visivelmente embaraçado com o estado emocional da mulher, e saiu abruptamente do quarto. Pronto, passou, Sra. Marshman. Todas as mães de primeira viagem se sentem assim. Tome, isto vai acalmá-la e ajudá-la a dormir. A enfermeira lhe entregou um comprimido e um copo com água. Mas o sono não veio.
Greta ficou deitada, fitando a escuridão, relembrando o olhar ferozmente protetor de Owen quando ela pediu para segurar seu filho. Não pela primeira vez, Greta se perguntou se teria sido apenas isso que ele havia esperado ao se casar com ela. Um herdeiro para Marshmont. E agora ela dera o que ele queria. Nos dias seguintes, Greta recuperou as forças e o equilíbrio. Começou a participar ativamente do cuidado dos filhos, embora não recusasse a ajuda da enfermeira. Assistiu satisfeita ao fortalecimento dos dois dia após dia. Sua vida se transformou num longo ciclo formado por amamentar, trocar fraldas e dormir quando era possível. Mary e a babá estavam ali para ajudar, mas ela queria fazer o máximo que pudesse. Seus pensamentos já não se concentravam em suas próprias necessidades. A cada choro ou gemido, lá estava ela ao lado dos bebês, acalmando, alimentando e protegendo os filhos. Percebeu que nunca tinha sido mais feliz. Sua vida assumira um novo e maravilhoso sentido, simplesmente por precisarem dela. Greta era a guardiã daqueles dois minúsculos seres humanos. Em vez de se ressentir do desafio, deleitou-se, e os gêmeos desabrocharam sob seus ternos cuidados. Owen aparecia no quarto das crianças todos os dias às 2 horas da tarde, pontual como um relógio. Mal dirigia um olhar a Cheska, mas pegava Johnny no colo e fugia com ele por 1 ou 2 horas. Às vezes, Greta encontrava o menino equilibrado nos joelhos de Owen na biblioteca ou dava uma espiada fora da casa e via o marido empurrando o carrinho grande e pesado pelo cascalho, com Morgan caminhando ao lado. Ele mal repara em você, não é, meu amor? Greta beijou a cabeça loura da filha, o cabelo fino como uma penugem. Bem, não se incomode. Mamãe ama você. Mamãe a ama muito. Com o passar dos meses, Greta começou a pensar mais na estranha relação que tinha com o marido. De manhã ficava presa com os gêmeos, enquanto Owen saía pela propriedade ou ia à cidade a trabalho. Ele passava pelo menos 2 horas com Johnny todas as tardes, enquanto ela ficava com Cheska, de modo que durante o dia, marido e mulher se viam muito pouco. À noite, ainda jantavam juntos, sentados à longa mesa polida da sala de jantar, mas Greta notou que a conversa estava ficando mais formal. O único assunto que realmente tinham em comum eram os filhos. Os olhos de Owen se iluminavam quando ele contava alguma história de Johnny, de como ele puxava o rabo de Morgan ou dava gritinhos de prazer quando lhe faziam cócegas. Depois disso, vinham longos silêncios. Greta costumava se recolher logo depois do jantar, exausta por conta do dia cansativo e agradecida pelo fato de, até aquele momento, Owen não haver sugerido mudanças nos arranjos da hora de dormir. Às vezes, na madrugada, quando ficava no quarto das crianças, zelando por Johnny, que parecia se resfriar com regularidade, Greta ficava remoendo ideias sobre a estranha situação de seu casamento. Acreditava que não conhecia Owen melhor do que no dia em que haviam se encontrado pela primeira vez. Ele continuava gentil e atencioso, porém, ela se sentia mais como uma sobrinha tratada com indulgência do que como esposa. Havia até começado a se indagar se não teria casado com o pai que havia perdido e de quem sentira toda aquela falta terrível quando era mais nova. Muitas vezes, sonhava que estava envolta por braços jovens e fortes, mas ao acordar decidia que a falta deles era um pequeno sacrifício a ser feito. Seus filhos tinham um pai e todos se abrigavam sob um teto e nunca lhes faltaria nada material pelo resto da vida. Os anseios privados de Greta não eram prioridade. Passou-se um ano, depois outro.
Greta se deleitou ao ver John e Cheska dizerem suas primeiras palavras e darem os primeiros passos. Os gêmeos eram muito unidos, comunicando-se em sua própria linguagem indecifrável e se contentando em brincar juntos durante horas. A brincadeira principal era João e Maria, na qual os dois fingiam ser os irmãos do conto de fadas. Imaginavam que, numa clareira dos bosques de Marshmont, ficava a fabulosa casa de pão de mel da bruxa. Corriam para Greta, gritando com uma mistura de medo e animação ao chegarem ao final da história, Johnny segurando firme a mão de Cheska. Greta achava que o riso dos filhos era o som mais bonito do mundo. Adorava ver como Johnny era protetor em relação à irmã e como Cheska era igualmente atenciosa com seu irmão mais frágil quando ele pegava uma de suas tosses ou resfriados. O relacionamento entre Owen e Johnny também cresceu e floresceu. Johnny abria um sorriso radiante para o pá, como chamava, quando ele entrava no quarto das crianças, e então levantava os braços para ser aninhado no colo. Muitas vezes, Greta via da janela o marido e o filho desaparecerem no bosque, a mãozinha do menino segurando com firmeza de Owen e as pernas lutando para acompanhar o ritmo do pai. Se Greta se ressentia do evidente favoritismo, não demonstrava. Em vez disso, construiu um vínculo com sua filha angelical de cabelos dourados. Ocasionalmente havia visitas. O Sr. Glenn William vinha jantar na casa com sua mulher e, vez ou outra, Jack Wallace, o administrador da fazenda, juntava-se a eles no almoço de domingo. Alguns camaradas de Owen, da época do exército, foram passar um fim de semana lá. Mas Greta sempre soubera que o marido não era muito bom no convívio social. A amizade de Greta com Mary cresceu a passos largos, embora fossem patroa e criada. Mary lhe confidenciou que Will Jones, um jovem lavrador da propriedade, a vinha cortejando havia alguns meses. Confessou que ele a beijara no último encontro dos dois e contou como tinha sido gostoso. Greta sentia pontadas repentinas de inveja por Mary ter um pretendente jovem. Era frequente as duas folhearem o exemplar semanal da revista Picture Goer, da qual Greta fizera uma assinatura, ou rirem das travessuras dos gêmeos. Greta dava graças a Deus pela presença de Mary. Ela era sua única companhia feminina e jovem.